Glória a Deus, graça e paz, igreja. Eu quero estar convidando você para abrir sua Bíblia lá em Jó 14. Jó 14, verso 7. Verso 7. Amém? Fala assim, verso 7 até o 9. Porque há esperança para a árvore, pois mesmo cortada, ainda se renovará, e não cessarão os seus rebentos. Se envelhecer na terra a sua raiz, e no chão morrer o seu tronco, ao cheiro das águas brotará, e dará ramos como planta nova. Amém? Eu acho maravilhoso a forma como Deus ele usa coisas comuns, triviais, talvez até, para que Ele possa estar dando lições preciosas para nós. É como um pai que ele usa uma história com animais que falam para ele conseguir falar na mesma língua que um filho, por exemplo. E Deus, você percebe que Ele faz alusão aqui a uma árvore cortada, que está sem vida, e que no final das contas fica bem claro que Ele está falando a respeito de mim e a respeito de você. E o que mais nos chama a atenção nessa situação, não tem nada de estranho, né? Uma árvore cortada e abandonada ali, mas Ele fala que existe uma possibilidade dela reviver. E mais do que isso, Ele fala que apenas ao cheiro das águas ela poderá ressuscitar e dar rebentos novos. E eu quero justamente falar a respeito disso com você. A respeito desses sistemas representacionais que muitas das vezes você percebe que a Bíblia se utiliza para falar de coisas que são naturais, mas ao mesmo tempo ela está falando de coisas espirituais. Porque quando nós olhamos para essa passagem, ao tempo em que nós estamos entendendo que ele está falando de coisas espirituais, porque se trata de fé, ou seja, ao cheiro das águas já está brotando. Não está falando que a água chegou, não está falando que ao receber, ser regada essa árvore, ela começa a brotar. Está falando que ao cheiro das águas ela já começa a brotar. Então está falando de uma medida de fé, onde eu vivo aquilo que não é como se já fosse. Só que ao mesmo tempo você percebe que também está falando de coisas físicas. Está falando a respeito daquilo que faz sentido para nós, porque cheiro fala de olfato. E nós acabamos de cantar aqui que eu não vivo por aquilo que eu vejo, eu vivo por aquilo que eu creio. E aí ele volta lá para Abraão e fala assim: seu nome é Jeová Jiré, e irá prover de novo. E eu creio em ti. É disso que se trata. Então você percebe que de uma forma muito clara, e eu creio que todo mundo já deve ter percebido isso, existe algo que é comum à natureza. Quando a natureza ouve a voz de Deus, ela obedece. Não existe uma outra possibilidade. Na hora que a natureza ouve a voz de Deus, ela obedece. Tanto é que lá no barco, quando os discípulos eles falam assim: quem é esse que até o vento e o mar lhe obedecem? A natureza, ouvir e obedecer é a mesma coisa. Agora, o ser humano, apesar de nós sermos também um fruto da natureza, porque nós fomos criados do pó da terra, então nós também viemos da natureza, nós somos os únicos que são criados por Deus e que conseguem ouvir e não obedecer. Por que nós conseguimos ouvir e não obedecer? Porque nós acabamos dando mais valor para aquilo que nós estamos sentindo, para aquilo que nós estamos vendo, do que por aquilo que Ele está falando. E é aqui que entra a grande chave daquilo que eu quero falar com você hoje aqui. Lá em 2 Coríntios, no capítulo 5 e no verso 7, ele fala literalmente o que a gente acabou de cantar aqui: que nós vivemos por fé e não por vista. Ou seja, é não andar por aquilo que se vê, mas por aquilo que se acredita.
Esse que é uma das maiores dificuldades que nós temos, inclusive no mundo cristão. Porque se nós pegarmos ali como uma questão matemática, né, os 12 espias que foram ver a terra prometida, de 12 que foram enviados, 10 falavam assim: você não viu o tamanho dos gigantes? Você não viu que a terra é fortificada? Por um outro lado, apenas 2 dentre esses 12, eles falavam assim: mas Deus falou que é nosso. Mas Deus falou que já é nosso, que já está garantido, que é só a gente entrar e tomar posse. E quantas pessoas, talvez até que estão aqui no nosso meio, não lutam, e quando chega na hora de tomar posse, aí você fala assim: acho que não é de Deus porque a porta está fechada. Eu acho que não é de Deus porque está difícil demais. Eu acho que não é de Deus porque Deus falou que era meu, mas eu cheguei lá e tinha um monte de gigante ainda. Como que é meu se tem dono? Nós precisamos entender que Deus está nos provando o tempo todo. Ele está me ensinando. O que mais interessa para Deus não é o fato de eu entrar e tomar a terra prometida. É o fato de eu aprender a andar por fé. O que vale mais para o pai do filho pródigo não é o tanto de terra que ele perdeu, que o filho esbanjou gastando à toa. É ele receber um filho agora totalmente transformado, custe o que custar. Então Deus está muito mais interessado naquilo que você pode ser do que naquilo que você pode ter. Por mais que na nossa cabeça o ter ainda vale mais do que o ser. Para Deus, às vezes você chora tanto por causa de algo físico que você quer. Eu quero uma cura, eu quero uma casa, eu quero um emprego. Só que isso tudo é passageiro. A pessoa que ela foi curada, um dia ela vai morrer. A pessoa que foi ressuscitada, que nem Lázaro foi, um dia ele morreu também. Então Deus entende que aquilo que vale mais é aquilo que vem depois, do que aquilo que eu estou conquistando agora. Porque muitas das vezes, o pior de tudo, é que aquilo que eu estou conquistando, muitas das vezes se torna um empecilho para que eu possa viver aquilo que Deus tem para mim. Né? Porque acaba que eu acabo sendo mais adepto daquilo que Deus tem para me dar, do que do Deus que me dá. E se tem algo que nós aprendemos na palavra de Deus, se nós estamos falando aqui a respeito de fé, é que Deus tem costume de pedir aquilo que você tem de melhor. Não que Ele precise de alguma coisa de você, mas que Ele precisa provar para você que você não está tão entregue assim que nem você canta falando que está. Que tem lugares, eu não digo que você não é cristão, eu não digo que você não é evangélico, mas que ainda tem lugares dentro de você que ainda precisam ser conquistados, que ainda precisam ser encontrados por Deus. Então Deus não quer aquilo que você fala assim: isso aqui não vale nada, então eu estou te dando. Literalmente a oferta de Caim. Deus quer aquilo que você tem de melhor. Aquilo que foi sempre o seu sonho. Aquilo que você batalhou, que você lutou, que você orou. E aí você falou: agora eu sou a pessoa mais feliz do mundo. Aí Deus fala: mas agora eu quero. E aí? Que Deus ruim é esse? Mas agora eu quero. Como é que fica agora a minha situação? Então você percebe que, conforme diz lá em Hebreus 11, a fé é a certeza das coisas que não se veem. Não é a respeito daquilo que você está vendo com os seus olhos carnais. Não é a respeito da sensação gostosinha que você sente quando você vem e entra na presença de Deus. Não é a respeito do que eu estou sentindo. É a respeito do que eu estou vivendo, apesar de não sentir nada. Esses dias eu estava comentando com a Esther e falando para ela a respeito do como que deve ser o caminhar do cristão. Porque vai ter hora que parece que o céu está lacrado para mim. Parece que nada funciona. Parece que Deus não me ouve. Parece que Deus não me responde. E eu não sinto nada. E que secura que é essa?
E é por isso que nós precisamos viver um evangelho por disciplina e não por aquilo que a gente está sentindo. Ah, você está jejuando por quê? Porque Deus mandou e não sei o que, não, porque eu sei que é o certo a fazer. Você vem na igreja todos os dias por quê? Porque o pastor tem que ver e não sei o que. Não, porque eu sei que é o melhor lugar onde eu poderia estar. Eu não poderia estar em outro lugar melhor do que esse aqui. É disciplina. Ah, mas você sentiu alguma coisa? Não senti nada. Mas eu sei que eu fiz o melhor que eu poderia fazer porque eu estava no lugar onde eu precisava estar. É literalmente eu viver à disposição de Deus. Não porque eu estou vendo alguma coisa. Não porque eu estou sentindo um calafrio, uma sensação. Mas porque eu sei que esse é o certo. O certo nunca vai ser o errado e o errado nunca vai ser certo. Pronto, acabou. Se nós vivermos dessa forma, as coisas elas se simplificam para nós. Nós não temos dúvida com relação às coisas. O como devem ser. A fé é a certeza das coisas que não se vê. Não aquilo que você está vendo. Ah, eu tenho fé porque está tudo dando certo. Então não precisa ter fé. Se está tudo dando certo, você já tem uma esperança, uma expectativa. Você não precisa de fé. Eu preciso ter fé. Ah, mas eu oro todos os dias. Por isso que eu sou uma pessoa de fé. Não. Você não precisa de fé para fazer uma oração. Basta você ter problema. Se você tiver problema, você pode ser ateu. Na hora que o negócio aperta, aí você clama a Deus. Você pode ter certeza que na hora que o homem ele se sente impotente diante da situação, ele clama a Deus. Aí ele reconhece que tem que ter alguma coisa que é maior do que ele. Então eu não preciso ter fé para orar. Eu preciso ter fé para me levantar posicionado de acordo com aquilo que eu orei. Porque orar todo mundo ora. Eu costumo dizer que uma oração sem uma fé posicionada é uma terapia com Deus. Eu não vou discriminar e falar que está ruim. Pelo menos você está colocando para fora ali, né? Depois você vai ficar bem. Por mais que na primeira pessoa que você encontrar depois falar, ai, está tudo dando errado, eu acho que não vai dar certo, não sei o quê. Você acabou de orar pedindo para Deus para fazer o negócio dar certo. Na hora que levantou, já levantou falando que ia dar errado. Essa fé não é posicionada. Por quê? Porque não está alinhada. É só na teoria. Agora, quando eu me levanto, os meus sentimentos são diferentes, o meu comportamento é diferente daquilo que eu acabei de orar. Então, quando nós entramos no mundo espiritual, nós entramos com corpo, alma e espírito. A minha entrega para Deus, ela não é uma entrega repartida. Eu sou de Deus só no espiritual, mas no físico eu não sou muito, não. Ou eu sou totalmente dele, ou eu não sou dele. Não tem como eu ser um pouquinho de cada um. Você lembra que lá em Gênesis 3, na queda do homem, quando eles comeram o fruto, os seus olhos se abriram. Antes tivessem ficado fechados, né? Porque quando os seus olhos se abriram, a primeira coisa que eles sentiram foi medo. Eu tive medo, por isso eu me escondi. Você percebe que quando você vive por aquilo que você está sentindo, isso te coloca no caminho oposto ao de Deus. Porque ao invés de eu viver por aquilo que eu sabia que era o certo, qual que era o certo? Eu sei que tal hora, em tal lugar, Deus vai descer. Esse é o certo. Mas eu prefiro seguir o quê? O que eu estou sentindo. Eu senti medo, então eu me escondi. Então você percebe que não tem como eu viver pela fé e ao mesmo tempo viver pelo que eu estou sentindo. Viver pelas minhas sensações. Viver pelos acontecimentos. Pelas circunstâncias. A fé, ela literalmente me coloca nesse lugar onde eu estou num lugar que não dá mais pé. Não está mais sob o meu controle. Quem anda por vista tem medo. Viver por fé, então, em outras palavras, é ter a ousadia na alma de ir além daquilo que é possível. Porque se você olhar pelos seus olhos físicos, você fala, não dá, não tem como. Agora, quando você olha pela fé, você fala, não existe impossível. Tudo é possível ao que crê. Não existe impossível.
Lá em 1 Reis, no capítulo 18, no verso 44, você lembra daquela história de Elias, onde Elias ele está esperando chuva. Detalhe, foi ele mesmo que fez parar de chover. E agora ele está aguardando a chuva. E aí ele fala para o seu servo: sobe no monte e veja se tem algum sinal de que vem chuva por aí. E aí o servo sobe no monte e desce e fala: não tem nada. Aí ele fala: então sobe de novo. Aí o servo vai: não tem nada. Então sobe de novo. Então sobe de novo. Sobe de novo, sobe de novo, sobe de novo, sobe de novo, até você ver alguma coisa. Na 7ª vez em que ele chega lá em cima, ele fala assim: ó, não sei se era isso que você queria, mas para não dizer que não tem nada, tem uma nuvem que é tão pequena que é do tamanho de uma mão de um homem. Elias vira para ele e fala assim: então corre, porque agora vai vir tanta chuva como vocês nunca viram antes. Se Deus falou, então tem que acontecer. Ah, mas as circunstâncias não estão falando a favor. Eu não preciso das circunstâncias a favor se Deus já falou. Eu vivo por aquilo que Ele fala e não por aquilo que eu vejo. Quando nós vamos lá em João no capítulo 11, inclusive o Carlos pregou a respeito disso no verso 4. Aqueles mensageiros chegam para Jesus e falam: Jesus, as irmãs de Lázaro pediram para que você vá com urgência para a casa deles, porque Lázaro está à beira da morte. Aí Jesus vira para eles e fala assim: fica sossegado, porque essa doença não é para a morte, é para a vida. E aí o Carlos falou uma coisa aqui que eu guardei no meu coração, que até a demora de Deus é estratégica. Deus não fez isso porque Ele não amava, até porque no verso anterior Ele fala assim: a Lázaro, Marta e Maria, a quem Jesus amava. Ele faz questão de dizer que amava primeiro, para depois falar que Ele deu um chá de banco neles. Eu não estou fazendo isso porque eu não amo vocês. Eu estou fazendo isso porque é estratégico. Eu estou fazendo isso porque você está me pedindo uma coisa, mas o que eu tenho para te entregar é muito maior do que aquilo que você está me pedindo. Eu não preciso de circunstâncias favoráveis. Se você chegar a tempo, enquanto Lázaro ainda está doente, ainda dá para você curá-lo. Eu não preciso de circunstâncias favoráveis. Eu ando contra o tempo. Eu vou contra as circunstâncias. Eu não vivo por aqui pelo desespero que vocês estão vendo. Se eu falo que essa doença não é para a morte, então ela é para a vida. Lá em Ezequiel, no capítulo 37, você conhece muito bem a história do vale de ossos secos. E Deus ele traz Ezequiel para esse vale. E aí ele fala: e aí, Ezequiel? Olha só, pode um negócio desse? Tanto lugar, Deus. Não podia ser num hospital onde as pessoas estão vivas, né? Não podia ser num lugar onde você fala: dá uma ajeitadinha aqui, uma ajeitadinha ali e vai dar certo. Mas tinha que ser num cemitério. Não é um cemitério comum. É um cemitério de ossos secos. De um algo que não está só perdido, está muito mais do que perdido. Os ossos já estão esfarelando já. E aí Deus vira para Ezequiel e fala: e aí, Ezequiel? Esses ossos podem reviver? E aí Ezequiel, que não é bobo nem nada, ele fala assim: se o senhor disser que pode, pode. Se falar que não pode, também não pode. Aí Deus fala para Ezequiel assim: então profetiza sobre os ossos secos. E mais uma vez, na expertise do profeta, ao invés dele falar como é comum por aí, e falar assim: ossos secos, alguma coisa desse tipo, ele se volta para Deus e fala assim: ossos secos, ouvi a voz do Senhor. Vocês entenderam o que ele falou? E aquele vale de ossos secos começa a viver agora um reboliço, e ossos com ossos a se juntar, e vem a carne, e vem o nervo, e vem a pele, e quando menos se espera,
existe um exército em pé. Mas como que pode? Ossos secos não pode nem ser chamado de cadáver. Como que esses ossos secos ouviram a voz de Deus? Como que Lázaro, já estando morto há 4 dias, ouviu Jesus chamando? Como é que pode? Não pode. Porque eu não preciso de circunstâncias favoráveis. Não pode. Viver a paz que excede todo entendimento vai exigir que você abra mão de querer entender. Porque não faz sentido. Lembra que nós começamos aqui falando a respeito de sentido? Sentido é aquilo que eu estou sentindo. É aquilo que eu estou vendo, é aquilo que eu estou sentindo o cheiro, é aquilo que eu estou ouvindo. Então se eu for tentar analisar pelos meus sentidos, não tem. Isso se chama fé. Isso se chama sobrenatural. Isso chama Deus. Esses são os meus sistemas representacionais, mas Deus independe deles. Deus, ele não precisa me provar nada. Ele só faz. Que é literalmente para me questionar na minha sabedoria. Sabe por quê? Porque muitas das vezes você se pega nas suas orações querendo ensinar para Deus o que ele tem que fazer. Sendo que as nossas orações, elas deveriam ser uma oração de entrega, na qual a cada dia mais eu estou favorável à vontade dele, não à minha. Porque um dos primeiros chamados que ele nos faz é aquele que quer vir após mim. Tome a sua cruz, negue-se a si mesmo e me siga. E o que nós fazemos? Nós fazemos ao contrário. Nós jogamos a cruz nas costas dele e falamos: ó, eu estou querendo uns negócios aí. Como que você pode me ajudar? O que você tem para me atender? Nós temos pedido muito, para viver a vida que nós pedimos a Deus. Mas é difícil você ver uma pessoa que vive a vida que Deus pediu, que está disposto a viver a vida que Deus pediu, não a vida que você quer viver. Em Hebreus, no capítulo 11, no verso 11, fala que Sara deu à luz porquanto teve por fiel aquele que havia prometido. Ela não deu à luz porque ela fez um tratamento e o médico falou para ela assim: ó, tá tudo liberado, vai dar certo. Ela não deu à luz porque ela falou assim: eu sou muito fértil e com certeza vai funcionar. Ela deu à luz porque ela teve por certo aquele que tinha falado. Por mais que no dia que o anjo desceu lá na casa dela, ela deu risada. Então não adianta você pensar que é super crente, não. Eu não consigo acreditar. Essas pessoas também não acreditavam. A Bíblia diz que quando o anjo conta para Abraão: Abraão, você vai ter um filho, a Sara lá do outro lado começa a dar risada. Ela fala: como eu, vozinha, vou ter filho? Aí o anjo fala para ela assim: ó, o seu filho vai se chamar Risada agora por causa disso. Porque quando você ouviu a promessa, você riu. Mas que ela recebeu a promessa, ela recebeu. Então não quer dizer que porque eu tenho fé, eu não vou desconfiar. Não quer dizer que porque eu tenho fé, eu vou ser um super-humano. Nós estamos falando de pessoas que erraram, que titubearam várias e várias vezes. Mas qual que é o diferencial? Eles se posicionaram. Eu não sei o que Deus vai fazer, mas Ele falou que era para mim estar aqui, então eu estou. Eu não sei como que vai funcionar, eu não sei de onde vai vir, eu só sei que Ele mandou eu fazer e eu estou fazendo. Ter fé é isso, é você ir com medo mesmo. Eu estou com medo, mas eu estou indo com medo mesmo. Porque entre aquilo que Deus falou e aquilo que eu estou sentindo, eu fico com aquilo que Deus falou.
Isso é rema, é andar sobre a palavra de Deus. Isso gera em mim uma convicção aguçada e faz o quê? Com que eu tenha um comportamento adequado. É um alinhamento. A minha fé, ela produz em mim um alinhamento de fé e comportamento. Eu estou no lugar certo, na hora certa, fazendo a coisa certa. Ah, mas você não tem medo? Tenho. Mas isso não me impede. A gente canta aqui o tempo todo que o medo não vai me parar. O medo faz parte do meu ser humano caído, mas ele não pode me parar. E é isso que faz com que nós sejamos aprovados. Lá em Romanos 4,17, ele fala que a fé é chamar à existência as coisas que não existem. É viver aquilo que não existe como se já existisse. Como é que você se sentiria se aquilo que tanto você deseja você já tivesse alcançado? Como você se sentiria? Como estaria o seu coração? A fé é isso. É por mais que esteja tudo caindo pelas tabelas, eu estou vivendo como se tudo já tivesse resolvido. Essa semana eu atendi uma senhora e nós choramos e demos risada ao mesmo tempo, em vários momentos. Ela passou por várias situações, apesar de ser cristã. Ela acabou perdendo o casamento dela, contraindo problemas emocionais, a ponto dela tentar tirar a própria vida dela. E com isso, ela perdeu a guarda das filhas e o marido foi embora de casa. E ela estava sozinha no dia que a gente estava conversando. E ela falou assim: eu nunca imaginei que hoje, quebrada, devendo mais do que eu ganho, vivendo muito abaixo daquilo que eu vivia, porque quando eu era casado eu tinha de tudo, eu andava de carro zero, mas mesmo assim parecia que nada estava bom. E ela falou: eu nunca imaginei que Deus ia se revelar para mim nos piores momentos da minha vida. Hoje eu sou muito mais feliz do que eu era quando eu tinha tudo. Por mais que eu sofra, porque eu sei que o que está acontecendo é responsabilidade minha. Eu sofro de saudade das minhas filhas todo santo dia. Mas mesmo assim eu sei que Deus, ele preparou esse momento para que ele estivesse me tratando. E eu nunca tive tanta paz como eu tenho agora. Eu nunca vivi tão bem como eu vivo agora. Ela estava afastada pelo INSS, mas ela falou, não, eu vou trabalhar, eu quero trabalhar, eu tenho que trabalhar. E já está trabalhando já há quase um ano. Porque ela entendeu que no final das contas o que ela está vivendo é simplesmente um processo da parte de Deus. Daí ela falou assim, mas tinha que chegar nesse ponto. Aí eu falei para ela assim, lamentavelmente, as pessoas elas só vão decidir mudar quando o nível de dor for maior do que a necessidade de mudança. Quando o pezinho toca no fundo do poço, aí não tem para onde você correr. Ou você muda, ou você muda. Eu costumo dizer que quando a crise bate na sua porta, só restam duas opções. Ou você se conforma com ela, ou você se transforma por ela. E no final das contas, sempre é um desenvolvimento, sempre é um trabalhar de Deus para que eu seja promovido. Nossa, mas dói tanto, sim. Juntamente com a prova, Deus manda o escape. Não adianta eu pensar que o meu escape está em fugir daquilo que Deus está me proporcionando. O meu escape está ali, no meio dessa bagunça, no meio dessa dor. Eu só preciso achar onde essa chave está. Eu gostaria de pedir para que você ficasse de pé. Eu gostaria que, a partir de hoje, você começasse a sentir o cheiro das águas.
mas não está nada acontecendo, não está nada fluindo para mim. Mas eu preciso já começar a sentir o cheiro das águas. E você não vai sentir o cheiro das águas pelo seu olfato. Eu vou me posicionar de acordo. Eu vou me preparar tal como. Eu não preciso ver, eu só preciso crer. Feche seus olhos aí onde você está, você que está em casa também. Espírito Santo de Deus, nós somos gratos a Ti, Pai. Nós somos gratos porque o Senhor tem revelado a Sua palavra aos nossos corações. Nós somos gratos porque o Senhor tem trabalhado em lugares onde nem nós mesmos não consideramos. Eu Te agradeço, Deus, porque o Senhor nos atraiu para esse lugar, porque o Senhor nos ama, porque o Senhor tem um compromisso conosco. Ninguém está aqui por acaso. Eu Te agradeço por cada alma, por cada vida, por cada família aqui representada. E eu Te peço, Espírito Santo, que Tu que és aquele que convence o homem do pecado, que Tu que és aquele que sonda os corações, que nessa noite, Pai, o Senhor esteja entrando em contato com esse coração ferido, com esse coração enrijecido, com essas pessoas que muitas das vezes já desistiram, já desanimaram, já se frustraram, já se traumatizaram. Que assim, ó Deus amado, como essa árvore cortada, com as raízes envelhecidas, o Senhor esteja trazendo vida nova, Pai. O Senhor esteja trazendo uma nova vida espiritualmente. O Senhor esteja trazendo uma nova saúde fisicamente. O Senhor esteja trazendo uma nova felicidade emocionalmente. Eu Te peço, Deus, que o Senhor entre nos lugares mais insondáveis, nos lugares mais inacessíveis dessa vida, Pai. Lugares que são trancados muitas das vezes e nunca visitados. Que o Senhor esteja curando a alma aqui nessa noite, Pai. Que o Senhor esteja dando uma nova chance, uma nova vida. Eu Te peço, Deus, que esses olhos voltem a brilhar novamente. Que essa vida venha encontrar sentido no Senhor. Eu Te peço, Deus, que nem a dor que nós sentimos no corpo, que nem o desânimo da nossa alma, venha ser o bastante para nos afastar de Ti. Que nós possamos ver, ó Pai, aquilo que eles viram. Que nós possamos, ó Deus, ver aquilo que Saulo viu, que o fez desprezar tudo aquilo que ele tinha, em comparação ao conhecimento de Ti. Eu Te peço, Deus, que nós não sejamos simplesmente conhecedores, que nós não sejamos simplesmente cristãos, que nós venhamos a ser as Suas testemunhas, que nós não venhamos a viver por aquilo que as pessoas dizem, mas que os nossos olhos possam Te ver. Que nós possamos ter as nossas próprias experiências. Que nós saiamos, ó Pai amado, deste lugar de teoria, de religiosidade, para poder viver um relacionamento íntimo e sincero contigo. Que nós possamos, ó Pai amado, Te encontrar de uma forma como nunca conseguimos. Eu Te peço, Pai, que o Senhor esteja nos atraindo para esse lugar secreto. Eu Te peço, Pai, que o Senhor atenda ao clamor dos Seus filhos. Inclina os Seus ouvidos para nos ouvir, ó Deus.
que nós te pedimos, Pai, como igreja, no nome de Jesus. Amém. Você pode aplaudir o Senhor? Glória a Deus. Aleluia. Que o Senhor Ele esteja abençoando a sua vida. Antes da gente estar fechando aqui, eu gostaria de estar chamando o pessoal que fez aniversário essa semana. Nicolas, Vitória, irmã Isaura. Quem mais? Fiquei sabendo que o Nicolas fez 30 anos com essa cara de menino dele. Vocês acreditam? Cadê a tia Vitória? Tem mais alguém que fez aniversário essa semana? O Gael? É mesmo, né? Glória a Deus. Eu gostaria de estar convidando a Esther aqui para estar orando pelos aniversariantes. Glória a Deus. Estamos felizes, Senhor Jesus, por cada vida, Deus, por cada pessoa aqui, Pai, que o Senhor conhece desde o ventre. O Senhor que formou, o Senhor que criou. O Senhor conhece, Senhor, cada um dos teus filhos, os mínimos detalhes. Você tem o nome gravado na palma das suas mãos. E nós te agradecemos por mais um ano de vida. Nós te agradecemos, Senhor Jesus, por mais um ciclo que se inicia na vida de cada um dos seus filhos. E nós pedimos, Pai amado, que o Espírito Santo continua conduzindo essas vidas para o Senhor. Continua sarando os corações, continua ministrando a sua vontade no interior. Continue, Senhor Jesus, dando sede da tua palavra, sede de ti, para cada vez mais eles mergulharem em ti, Deus. Para eles serem profeta cada vez mais, para eles continuar tendo sonhos espirituais, visões espirituais, que as suas bênçãos continuam sobre cada vida, Senhor. Tu conhece cada um no seu particular, as suas dificuldades, as suas necessidades. Tu conhece as suas dúvidas e o Senhor trabalha em cada uma delas, Senhor, fazendo eles crescerem em Ti com graça e sabedoria, capacitando todos os dias para que o Seu nome seja glorificado em todo o tempo. E a igreja diga amém, amém. Deus abençoe. Glória a Deus. Aleluia. Estende a sua mãozinha para cá. Que o Senhor te abençoe e te guarde, e que faça resplandecer sobre ti o seu rosto, e tenha misericórdia de ti. Que o Senhor sobre ti erga o seu rosto e te dê a paz. Amém?